Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lígia, sejam bem-vindas ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês aí as principais coisas que aconteceram no terceiro trimestre da gestação gemelar. Conforme falei pra vocês nos últimos vídeos, primeiro trimestre não tive enjoo, zero enjoo. Segundo trimestre, muito enjoo. E no terceiro trimestre, na minha visão, o enjoo ele foi substituído pela azia. Qual que é a minha teoria, tá? No segundo trimestre, eu tinha muita vontade de vomitar, então eu ficava juntando água na boca, aquela náusea, dava a impressão que realmente a qualquer momento eu ia vomitar. No terceiro trimestre, ficava aquela sensação de queimação, então assim, às vezes eu tomava um copo de água, subia aquela queimação, assim, sabe? Parecia que tava saindo fogo pela boca. É uma sensação muito ruim, e isso realmente foi até o último dia da gestação. Então assim, eu tava com a barriga grande. Segundo o que as pessoas falavam, é porque o bebê fica empurrando o estômago, né? Então todos os órgãos eles ficam comprimidinhos, então qualquer coisa que você coloca no estômago já dá essa sensação de azia. Mas sinceramente eu não sei. Reclamei com o meu médico, ele veio com esse papo de tomar água com limão, não sei o que. Falei pra ele que não estava adiantando, que eu precisava de um remédio. E aí ele me receitou hidróxido de alumínio. Então, quando tava muito forte, eu chupava aquelas pastilhas de hidróxido. Ele dava uma melhorada, mas ele também não passava. Parecia que ele dava uma acalmada ali momentânea e aí passava 10, 15 minutos, a azia já retornava. E aí, assim, gente, era 24 horas, de manhã, de noite, não tinha horário, era azia o tempo inteiro. Segundo, né, o que os antigos falam, quem tem azia é quando os bebês são muito cabeludos. E no caso, um dos meus bebês era muito cabeludo. Depois eu vou comentar aqui com vocês, vou colocar a foto deles, mas assim, se realmente os antigos estiverem certo, essa azia era porque o menino tinha cabelo, não dava nem pra ver a cabeça dele, parecia que o menino nasceu de peruca. Gente, se você está esperando gêmeos e ainda não chegou no terceiro trimestre, ou mesmo uma gestação única, porque às vezes os sintomas são muito parecidos, não se desanimem ao ver esse vídeo, mas assim, o terceiro trimestre pra mim foi somente dor. Pensa num trimestre conturbado, dolorido, nossa, realmente muito desconfortável. Eu sentia dores em todos os lugares. Então eu sentia dor nas pernas, eu sentia dor na barriga. Os bebês ficavam o tempo inteiro se mexendo, parecia que eles iam rasgar minha barriga. E até mais ou menos o mês de setembro, outubro, gente, eu basicamente não sentia eles se mexerem. A minha placenta, eu acho que é a anterior, que ela ficava na parte da frente da barriga, segundo o que o médico falou, é porque ela, quando a placenta está na frente, ela meio que absorve, né, amortece esse impacto dele se mexendo. Mas assim, ou a placenta faliu, quebrou, porque assim, eu sentia eles se mexendo, fazia aquelas ondas na barriga, muito dolorido. Tinha hora que eu não sei se era o pé, se era a cabeça, eles colocavam na costela assim, nossa, faltava até o ar. Era muito dolorido. Então, assim, o terceiro trimestre pra mim foi extremamente difícil. E aí eu ia no Pilates, claro, né? Aí, alongamento pras costelas, né? Aquelas alongamentos assim, gente, nossa, muito dolorido mesmo, muito, muito, muito. Dor na lombar, nem se fala, porque aí não era mais nem lombar, era coluna, ciático, perna, pés, assim, não sei te dizer o que não doía, né? Então, assim, realmente o terceiro trimestre foi de muitas dores, eu senti muita dor em todos os lugares. E sem contar que é a questão do xixi. Gente, até o segundo trimestre eu fazia mais xixi, sim, mas como eu sempre fui uma pessoa que bebi muita água, eu acabei não notando tanto essa diferença, porque eu acabava indo no banheiro mais vezes do que as pessoas que não tomam tanta água. Então eu não senti muito essa diferença. Agora, no terceiro trimestre, gente, eu tomava um copo de água e já tinha que ir pro banheiro porque era fazendo xixi direto. Eu levantava 5, 6 vezes na noite, assim, menos de uma hora, às vezes eu já levantava pra fazer xixi. Então, isso era uma coisa que incomodava muito. Eu não conseguia dormir direito porque você não acha posição pra barriga, então você fica com um lado da azia, você fica do outro da dor. Toda hora tem que levantar pra fazer xixi. No mês de dezembro ali, que foi um dos últimos... foi o último mês, né? Mas assim, foi dos últimos sintomas. Estava um calor, gente. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, dezembro de 23 fez um calor dos infernos. Acho que desde novembro, né, que começou. Nossa, que calor. Eu tomava banho de noite, tomava banho de água fria. Nunca tomei banho de água fria. Eu tomava banho de água fria porque, gente, era um calor insuportável. Que, nossa, nunca senti na minha vida. Não sei se é parecido com a menopausa, não sei, mas assim, eu sofri muito no terceiro trimestre. Sobre as medicações, segui tomando o Gestan Gold mais o Noripurum. E aí aconteceu uma pequena saga, eu vou compartilhar pra vocês que o meu obstetra sumiu. E aí eu comecei a passar com uma outra obstetra já, faltando um mês pra ganhar bebê. E ela mudou o horário do Noripurum. Eu sempre tomava depois do almoço. E ela falou que algumas comidas atrapalhavam a absorção. Então era sempre pra tomar nos intervalos. Então no intervalo entre café e almoço e no intervalo entre almoço e jantar. E gente, foi muito bom porque assim, subiu muito o meu nível de ferro. Ele não estava caindo,
caindo, às vezes subia 2, 3 pontinhos ali, mas depois que eu passei a tomar nos intervalos, acabou subindo muito. Então, essa questão do horário também pode atrapalhar a absorção do ferro aí através do Noripurum. Então, também fiquem atentos com essa questão do horário. Falando sobre os exames, sangue e urina exatamente igual ao primeiro e segundo trimestre, repete-se tudo. E aí tem um teste de intolerância à glicose, eu acho que é isso que chama, que é feito, que é aquele exame que você toma aquele líquido super doce e aí vai colhendo o sangue de meia em meia hora, uma em uma hora, não sei. Eu sei que é um exame muito chato, que a gente passa muito mal. Eu fiz num outro momento pela questão da espondilite, mas quem já tem o diagnóstico de diabetes gestacional não precisa fazer esse exame, porque o exame é para rastrear a possibilidade de um diabetes. Se você já está diagnosticada, não tem a necessidade de passar por esse exame. Então foi o meu caso, eu não precisei fazer esse teste, mas se você não foi diagnosticado, muito provavelmente seu médico vai pedir esse teste aí de intolerância à glicose e ele é um exame bem chato. Uma dica, sempre vá acompanhada para esse exame. As minhas amigas que fizeram passaram extremamente mal, principalmente depois, né? Então, assim, durante o exame é desconfortável, dá um pouco de ânsia e tudo mais, só que depois a pessoa fica, nossa, muito mal durante todo o dia. Então, não deixem de ir acompanhadas aí nesse exame, principalmente que no terceiro trimestre a gente já tá com aquele barrigão gigante e aí é bem mais complicado. Quem já tem diagnóstico de diabetes gestacional, que foi feito em algum momento da gestação, se não estiver fazendo, vai precisar fazer durante todo o terceiro trimestre, que é o controle com o glicosímetro, que é aquele aparelhinho que você pica o dedo e coloca lá e ele vai medir o nível de glicose. Normalmente, antes do café, depois do almoço e depois do jantar. Então, acho que são umas 4 ou 5 vezes por dia que a gente precisa picar o dedinho ali para saber como que está essa glicose. Então, aí vai fazer uma tabelinha, vai anotando e daí o médico vai avaliando onde existiram ali os picos de glicose para tentar controlar melhor, porque principalmente no terceiro trimestre, esse risco de desenvolvimento de diabetes gestacional ele é aumentado e inclusive corre o risco do bebê também nascer com diabetes. Então é super importante fazer esse controle aí de picar o dedinho e analisar essa questão dos picos de glicose. Falando sobre a ultrassonografia, no terceiro trimestre é pedido uma ultrassonografia com Doppler, que é aquele fluxo colorido. Ele coloca o aparelho e fica parecendo azul, vermelho, sabe? Isso é para identificar os fluxos maternos, os fluxos fetais, útero, placenta. Então ele vai analisar todo esse caminho dos fluxos dentro lá da barriga da mamãe, junto ao bebê, para saber se existe algum indício de problema, enfim, alguma anormalidade. Normalmente no terceiro trimestre, os bebês eles já estão muito próximos ali da hora de nascer, e aí pode nascer a qualquer momento, então é bem importante ficar atento aí a essas questões do ultrassom com Doppler, para evitar alguma surpresa, enfim, e esse ultrassom ele é feito a partir da 28ª semana. Tem alguns médicos que pedem a partir da 24ª, mas se tiver tudo bem, os médicos normalmente pedem a partir da 28ª. Um outro exame que também é pedido no terceiro trimestre é o ecocardiograma fetal. Esse exame ele é feito por um cardiologista, então ele não vai avaliar outras coisas, o médico simplesmente vai lá avaliar o coração do bebê. Então ele vai medir, vai verificar fluxos, Doppler, enfim. Então, esse exame ele é feito para gestações de risco ou quando o médico encontra alguma anormalidade. Mas as minhas amigas que estavam grávidas, segundo elas, o médico não tinha suspeitado de nada, mas eles também pediam. Então, talvez os médicos mais atuais já estejam adotando como premissa pedir o ecocardiograma fetal aí no terceiro trimestre. Lembrando que esse exame do coraçãozinho, ele consegue identificar precocemente alguma doença cardíaca. Então, o que acontece? Caso se suspeite ou consiga ter certeza que existe algum probleminha cardíaco no bebê, durante o parto já se solicita uma equipe cardiológica para atender prontamente esse bebê, ou dependendo do caso, ele vai, o médico ali vai encaminhar a mãe, o bebezinho, para nascer em um determinado hospital, onde já tenha, uma equipe referência ali de tratamento cardiológico. Então, também é um exame super interessante de fazer. Um outro exame que é feito no terceiro trimestre, que é o O, é a pesquisa da bactéria Streptococcus. É uma bactéria que vive na região vaginal e anal
e ela traz uma série de prejuízos para o bebê caso ele tenha contato com ela durante o parto. Então, mesmo que o seu parto seja cesariana, mesmo que você tenha programado, vai ter que ser feito esse exame, porque se por algum motivo a bolsa estourar, acontecer de vir um parto normal, mesmo sem você querer, o bebê vai ter contato ali com aquela região. Então, é super importante fazer o exame e, em caso positivo, muitas pessoas têm essa bactéria, eles vão administrar um antibiótico ali um pouquinho antes do parto para evitar contaminação do bebê. Falando sobre a pele, como eu comentei com vocês, a pele continuou ressecada, em nenhum momento da gestação a minha pele ficou boa. A barriga ficou parecendo um rabisco de tanta estria. Então, gente, estria branca, estria roxa, estria grossa, fina. Todos os lados da minha barriga estavam um mar de estrias. Mas segui firme, passando meu creminho, meu Mustela ali. E vamos ver depois como recuperar aí esse prejuízo. Lembrando que essa questão das estrias, gente, não tem problema nenhum. Tem pessoas que não se incomodam, mas eu sou uma pessoa que não gosta de estrias. Então eu vou sim procurar um tratamento porque eu acho muito feio a estria na barriga. Pra mim, tá? Então tem pessoas que não se incomodam. Depois de um ano dizem que melhora muito esse aspecto. Mas no meu caso eu vou procurar esse tratamento o quanto antes porque eu realmente não gosto dessas estrias, principalmente na região da barriga. E olha que eu não ando de barriga de fora nunca, mas enfim, é uma coisa que me incomoda bastante. Os meus melasmas, eu acho que é melasma, tá? Seguiram aqui firme e forte, cada vez mais escuros, mas também não procurei o tratamento, conforme eu falei pra vocês, não passei nada, seguimos aí somente com protetor solar e vida que segue até eu procurar um dermatologista. Sobre o ganho de peso, no terceiro trimestre eu engordei 7 quilos, então no total, durante toda a gestação, eu engordei 9 quilos. Mas, gente, no terceiro trimestre, a minha barriga, ela simplesmente explodiu. Eu tava com a perna dessa finura, parecendo um graveto, e com aquele barrigão gigante, parecendo uma bola de praia. Então, acho que até por isso a questão das estrias, porque assim, realmente eu só tinha aquele barrigão gigante. Quem me olhava de costa nem parecia que eu tava grávida. Então, assim... eu engordei 7 quilos, mas, gente, realmente eram 7 quilos de bebê, porque assim, as minhas pernas, meus pés, tudo seco, não fiquei inchada em nenhum momento. Nos últimos dias, assim, na última semana, devido àquele calor que tava, eu senti sim que tava um pouquinho inchado, mas assim, em comparação com as minhas amigas, não tinha nem inchaço, tava super tranquilo. Então, assim, parte de inchaço, de retenção de líquido, pra mim foi zero durante toda a gestação. E seguir o Pilates até o último dia. Na verdade, assim, nas 2 últimas semanas eu não fui, porque já era final de ano, enfim, acabou mudando a professora e tal, então eu acabei não indo nos últimos 15 dias, mas assim, eu fui até o mês de dezembro, eles nasceram no dia 18, então até mais ou menos o dia 4, 5 de dezembro, eu segui indo no Pilates 3 vezes na semana, firme e forte. Já falei pra vocês, mas volto a repetir, façam Pilates mesmo quem não faz nenhum exercício. É um ótimo exercício, principalmente durante a gestação, e vocês vão sentir muita diferença nesse processo aí de iniciar o Pilates, de alongamento, de concentração. E se você quiser parto normal, nem se fala, né? Além do Pilates, ainda tem a fisioterapia pélvica, enfim, tem outras alternativas aí. Mas o Pilates, ele é muito bom para essa questão do parto normal também. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do terceiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões e comentários aqui de coisas que vocês querem ver, melhorias, enfim. Falem comigo aqui nos comentários pra gente trocar figurinhas. Se tem algum assunto que eu não falei aqui no vídeo, deixem aqui que eu vou trazer conteúdo pra vocês. Já sabem de tudo aqui, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem, enfim, todo o beabá que vocês já sabem. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.